Oi, e. Como é que estão por aí? Tudo bem? Tudo certo? Como 2 e 2 são 5. Bom dia. Tá todo mundo dando bom dia aí, mas podiam falar comigo, né? Ao invés de ficar aí escrevendo bom dia. Nossa, os pais de vocês não educaram vocês a dizer bom dia, boa tarde, boa noite? Falar com as pessoas bom dia, boa tarde, boa noite? Não? Não educaram? Os Bom pais de dia, vocês. senhor. Ah, tá melhorando. Um educado, pelo menos. Muito bem, seu Iago, bom dia. Bom Nossa, dia, senhor. melhorou. Aí, seu Dado. Muito bem, Dado. Engraçado que eu não sei se tem algum outro professor que fica assim choramingando para o aluno falar com ele. Assim. Tem mais gente que fica choramingando que nem eu, assim, não sou só eu. Assim. Eu sou o único carente entre os professores que precisa ter os alunos. É só o senhor, senhor. Só eu? Meu Deus. Dado, então eu vou Brincadeira, tentar tem me mais, controlar. tem mais. Dado, eu vou tentar me controlar. Então. Eu vou tentar me controlar, não vou falar mais nada. Então. Que saco. Quem é que saiu da cama aí? Quem é que saiu da cama? Ninguém. Tá todo mundo na cama ainda. Que vidão, hein, meu? Pá, verdade. Ninguém saiu da cama ainda. Beleza. E quem é que recebeu café na cama? Eu saí, mas só agora, disse a Rita. Rita, olha aí. E quem é que recebeu o café na cama? O pai, a mãe, o irmão mais velho, mais novo, foi levar café para ti. Alguém ganhou café na cama, né? Ninguém ganhou café na cama. Dureza essa vida. Então não comeram nada ainda, os riquinhos. Pobre dos riquinhos. Estão com fome. Ninguém para atender os riquinhos na casa. Tem que dizer para o tamanho do teu pai que vocês estão em fase de estudos, vocês precisam ser bem tratados. Olha, alguém está respondendo ali. Ao invés de falar, não, fica escrevendo. Escrever com as mãos, está tudo frio aí, é só clicar num troço e falar, meu. Ó. Bom dia. Bom dia, Tainá. Bom dia, Tainá. Tainá, aparece aí um pouco, o prof, dá uma olhada em ti. Ah, não, senhor, Aparece não aí, dá. Tainá. Hoje tá o filho picado. Tá feia a situação, Tainá? Pobre da Tainá. Feia. Mas, Tainá, tu é uma latifundiária, tu já nasceu pronta, não? Se eu ver a aula na cama, eu durmo, disse o Otávio. Pobre, Otávio. Ontem de noite, eu disse para minha namorada assim: amanhã vai estar tão frio que eu vou dar aula direto nos cobertores aqui embaixo, não vou nem sair da cama. Aliás, vou sair só para lavar o rosto, né? Mas aí no fim, e ela tá lá dormindo, né, meu? Aí como é que eu vou ficar falando lá e a guria dormindo? Daí eu sempre levanto daí, não tem jeito. Até agora, nenhuma vez eu dei aula na cama direto, assim. Nenhuma vez. Sempre levantei e tal. Lá, quando estava no verão ainda, né? Agora, uns dias atrás, eu ainda botava a camiseta da firma e tal, e ficava. Agora, olha só, tô de roupão aqui, ó. Eu até arrumei, botei uma roupa e tal, mas tô de roupão. Essa é a casa dela. É, a casa dela. Lá tem uns troços lá no fundo, lá do Harry Potter, lá. Esses troços assim e tal. Ali são as fotos dela, formatura, umas coisas assim. Isso aí. Sim, a quarentena, mas ela fez o teste de Covid. Ela fez o teste e ela está sem problemas. Né? Então, tá tudo certinho entre nós. Assim, por enquanto. E eu não fiz o teste, né? É o chapéu seletor. Eu nunca sei o nome das coisas. É isso aí, chapéu seletor. Essas coisas. Então tá, vamos para a matéria. Ninguém vai aparecer mesmo, né? Tá. Então, vamos à luta. Onde é que eu parei na matéria semana passada? Vocês vejam se eu parei. Eu tenho a impressão de ter parado aqui, ó, falando com vocês sobre os complexos agroindustriais.
Tá? Então, alguém aí só confere, vê se é isso daí mesmo. Se eu parei em complexo agroindustrial, se daí a gente segue daqui em diante. Procede. Ninguém vai dizer nada, nem que sim, nem que não. Abre o livro aí, vê se eu cheguei em complexos agroindustriais. Eu estava num assunto forte com você semana passada, acho que eu até estava bem embalado nessas coisas aqui. Tenho a impressão de que era aqui que eu estava. Ó, tem alguém respondendo ali. Tu falou isso já, eu acho. A Tainá tá falando. Isso. Eu estava aqui. Beleza. Então, nós estamos discutindo a agricultura brasileira e a agricultura mundial, mas a agricultura brasileira, propriamente dito, né? Daí eu estava procurando mostrar para vocês como é que funciona a rede. Isso só, disse a Nicole. Muito bem. Né? Semana passada eu fui xingar a Jéssica, porque a Jéssica não estava e a Jéssica disse que ela estava aí, estava quietinha. Jéssica, tu anda por aí, Jéssica? Aí eu disse para ela que eu não tinha visto ela aqui. Daí eu tenho que olhar e ver se a Jéssica tá aí. Onde é que tu anda, Jéssica? Ela não tá, não, ó. Essa preguiçosa da Jéssica me enrolando. A Jéssica não tá na aula. Anotem aí que a Jéssica não está na aula. Ela me enrolou semana passada. Ela disse que estava bem quietinha. Nem estava na aula. Ok, então vamos lá. Chega de papo. Já fizemos o nosso recreio. Conversamos um pouco. Pessoal, o que vocês acham? Isso não é minha tarefa, mas eu sou meio metido, né? O que vocês acham de se o governador falou de a gente começar a voltar lá pelo dia 15 de junho? O que vocês estão achando disso? A gente voltar a ter aula presencial a partir de 15 de junho. O que vocês acham? Pô, vocês poderiam pelo menos falar assim, concordo, discordo, só falar. Ele falou isso mesmo, Iago? Sim, tá existe, não é que ele falou, ele escreveu, Iago. Pior, ele escreveu uma coisa assim, ó, cursos livres podem voltar a partir do dia 15. Tanto que nos cursinhos agora o pessoal já está se movimentando. E uma das sugestões que está sendo trabalhada aí entre cursinhos é o cursinho perguntar para o seu aluno o que ele acha. Então, não sei se vocês têm amigos de outros cursinhos, colegas, parentes, enfim, que estão em outros cursinhos, o que já se disse em outros cursinhos sobre isso. As informações que eu tenho por enquanto são a de que alguns estão jogando para julho. Tá? Eu não vi, a não ser o Fênix, eu não vi nenhum cursinho falando em voltar por agora. O que eu tinha ouvido dias atrás era um boato de que o Fênix voltaria por agora, nessa semana. Eu acho que é um tiro no pé, mas de qualquer forma, cada um sabe de si, né? Então, eu não sei o que vocês já ouviram. Pois é, Iago, agora que o frio começou, agora que a cobra vai de fato fumar, os caras estão querendo liberar, fazer a gente voltar. Então, por isso que a opinião de vocês, enquanto alunos, vai ser muito forte, muito importante. Né? Porque se algum cursinho, se alguém de direção disser vamos voltar dia tal e ninguém de vocês aparecer, não tem mais aula, só isso. Então, é importante a gente perceber, né? Aqui no Conecta, quem está como coordenador é o professor Paulo Silva. Então, provavelmente, o professor Paulo Silva ou alguém da direção mesmo vai conversar com você sobre isso. Mas eu, como sou um cara preocupado com essas coisas, tudo, né?
Então, eu estou já meio que conversando com alguns alunos, tentando ter uma certa percepção do que vocês estão pensando. Tá? Então, tem aí uma ideia de voltar a partir do dia 15, que as escolas vão começando a voltar meio que aos poucos, etc, etc. E vamos ver que percepção vocês têm disso daí. Tá? Era essa a ideia. Mas, na verdade, quase ninguém respondeu, né? Então, não sei o que vocês estão pensando direito. Vamos lá. Então, tá. Então, eu estava discutindo com vocês sobre os complexos agroindustriais e agora a gente avança. Alguém resolveu falar alguma coisa ali. Agora que o frio começou, eu não concordo em voltar, disse o Iago. Ok. Pois é, Iago. É isso daí. Vamos ver. Tá? Olhem a condição do Brasil, né? Percebendo a nossa... o Cachimbo está dizendo voltar aos poucos e voltar com tudo é a mesma coisa. É melhor esperar tudo isso passar. O Otávio está concordando. Pois é, o Cachimbo tem isso, né, cara? Voltar meia boca, enfim, né? Troço complicado mesmo. Tá? Nosso autor aqui está trazendo para a gente, então tá, vamos para a matéria, né? Nosso autor está trazendo aqui para a gente duas perspectivas, né? Perspectiva da agroindústria brasileira do ponto de vista da atividade extrativa, né? E do ponto de vista da atividade com a pecuária, né? Que a gente vai falar então de agroindústria. Isso aqui tudo é agroindústria, né? Vocês observem que tanto num mapa quanto no outro, né? O centro-sul do Brasil, né, reúne as maiores, né, concentrações, né, nos dois quesitos. Então, a capacidade produtiva do Brasil ela ainda está muito, muito centrada, né, nas porções, na borda litorânea, sudeste, sul, centro-oeste do Brasil. Né? Com alguma coisa, né, na borda litorânea nordestina também. Tá? Agora, a agroindústria de laticínios do Brasil. Né? Olha como é que está ali no sudeste do Brasil. Tá? Olha só isso daqui. E, na verdade, né, pegando todo o centro-sul do Brasil. Né? Então, o centro-oeste, o sudeste e o sul, né, eles geram uma capacidade agroindustrial, né, centros agroindustriais, né, ou de concentração agroindustrial extremamente forte. Né? Então, essa modernização que a gente já aludiu na semana passada, né, então está dizendo assim, algumas transformações dessa modernização resultam em alguns determinados tipos de problemas que a gente também já viu, né? Que vem a ser, né, o desemprego rural, associado à ideia de êxodo, intensificação da concentração fundiária, redução da população rural, né? Então, que são problemas, desafios que nós, no Brasil, temos que assumir, temos que ver como é que a gente vai fazendo, né? Na verdade, por enquanto, ninguém definiu nada sobre isso, ao contrário, né? Nós temos tido aí uma situação cada vez de maior risco para quem está vivendo no campo, né? E não tem poder, né, de barganha no campo. Tá? Uma outra coisa que a gente percebe desse modelo de modernização é a chamada padronização alimentar, né? Todo mundo quase come as mesmas coisas em tudo que é canto do mundo e tudo, né, agroindustrializado, né?
Então, isso aí é um outro desafio que a gente tem para perceber aí como é que vai fazer, como é que vai se controlar, como é que vai se melhorar. Fica muito difícil, né? Uma criança não querer um pacote de bolacha, não querer um pacote de Doritos, um pacote dessas coisas todas aí industrializadas, né? E trocá-las, por exemplo, né, por uma comida mais saudável. Realmente bem difícil se conseguir uma coisa dessa. Tá? Por quê? Porque a gente vai tendo um padrão que a gente vai vendo, né, sair do campo da produção e da circulação em si e entrando no campo, né, do sistema, né, da ordem capitalista como um todo. Né? Tu assiste filme, tu assiste vídeo, tu assiste tudo mostrando ali como é que as pessoas se alimentam e tu vai ter um padrão de alimentação que vai se construindo e avançando pelo mundo. Né? Então, que vai sendo esse padrão, por exemplo, nós aqui no Ocidente temos muito padrão americano, né? Então, para o nosso modo de consumo. Então, esse padrão estadunidense, né? Esse padrão que eles estabeleceram para a gente, é um padrão delicado, né? Porque isso aí gera uma série de problemas também, né? De situação de saúde, né? Que a gente... enfim, né, está aí assumindo mais riscos. Tá? Então, ali o nosso autor, por sinal, está destacando essa questão. Né? Ó, alteração nos hábitos alimentares, né? Por conta de uma industrialização e padronização na produção de alimentos. Tá? Industrialização e padronização dos alimentos. Tá? E, ao mesmo tempo, coisas que nós já tínhamos discutido também, né? A perda da autonomia da agricultura frente às atividades urbano-industriais. Quer dizer, isso aí nós falamos até lá atrás, na primeira parte da agricultura, né? Quando da Revolução Industrial, né? Quando da Revolução Industrial em diante, para a Revolução Tecnológica, o campo foi perdendo autonomia. E, à medida que o campo perde autonomia, a cidade começa a ganhar mais espaço. Né? Então, como as coisas agora são decididas nas cidades, o campo tá só na produção. Ninguém mais, não é mais o campo que define o que nós vamos comer. Quem define o que nós vamos comer e como nós vamos nos alimentar, quem define é o sistema. Aliás, quase não é mais agente próprio também, né? Ah, mas eu tenho mercado, eu posso ir na feira, eu posso, etc. Até pode, mas... E vai, né? Vamos, enfim, né? Temos que ir no mercado mesmo fazer compra. Mas a gente vai comprar o quê? O que o mercado oferece. Não é necessariamente mais o que tu quer, mas o que o mercado oferece. Tá? Essa aí é uma situação, né? Que advoga contra, né? Que joga contra a gente. Então, veja que o padrão de produção, né, centrado nas porções sudeste e sul do Brasil, né, espalhando, então, essa situação de rebanhos leiteiros. Agora há pouco a gente viu ali frigoríficos, agora a gente viu ali celulose. Então, a agroindústria brasileira, ela tem porções de concentração extremamente avançadas, né? Em detrimento de outras áreas onde a situação ainda é bem delicada. Né? Então, o nosso autor está dizendo assim, ó, hoje o agronegócio, reflexo direto do processo de modernização, é uma das maiores fontes de divisas da nossa economia. E é claro, né, pessoal, que isso aí é também um problema nesse sentido, né? Porque o agronegócio, uma vez que não somos nós que desenvolvemos a tecnologia para o agronegócio, e aquilo que nós desenvolvemos é pouco frente ao que as transnacionais concentram, então é uma forma de dependência. A gente mantém uma forma de dependência econômica em relação e tecnológica em relação às nações que são já protagonistas. Então, a gente aparece como um dos maiores produtores, e essa semana, por sinal, estava vendo
uma reportagem na televisão, né, do agronegócio fazendo uma propaganda de si mesmo, obviamente, né, mostrando a sua perspectiva de crescimento mesmo diante da crise. Né? Então, o que vem acontecendo com o Brasil? O Brasil vem perdendo a capacidade tecnológica de industrializar. Então, a gente está entrando num certo processo de desindustrialização. Então, a gente não acompanha mais, na nossa capacidade industrial, né, o desenvolvimento tecnológico. E duas coisas, então, acontecem. A indústria nacional, ela perde o espaço. A indústria transnacional se sobrepõe em determinados setores. E o agronegócio, que emprega menos e que coloca todas aquelas características que a gente listou agora há pouco ali em cima, o agronegócio se apresenta como a grande questão do Brasil. Isso é terrível, pessoal. Isso é terrível. Tá? Porque se por um lado o Brasil agro eu costumo brincar aqui em casa, né? Agro é tech, agro é toque, agro é tudo, né? Então, esse agro que é tech, que é toque, que é tuque, esse agro, ele não é empregador. E ele nem carece quase mais de nós. Então, esse é um problemão. Ao mesmo tempo que ele é super moderno. Tá? Ao mesmo tempo que ele é super moderno. Então, hoje o agronegócio é reflexo direto de um processo de modernização do campo e um dos mais fortes da nossa divisa, da nossa economia. Verdade. Também chamado de agrobusiness, né? Ele se consolida como o carro-chefe do comércio exterior, sendo responsável por mais de 1/3 das exportações e cerca de 25% do PIB nacional. O crescimento brasileiro nesse setor colocou o país entre os maiores produtores agrícolas do planeta. E parece que isso aí virou motivo de orgulho, né? O Brasil é um dos maiores produtores, né, de alimento do mundo. Tá? Produtor agrícola no mundo. Aliás, falar em produtor agrícola não é necessariamente falar em produtor de alimentos, né? Tem mais essa. Falar em produtor agrícola, que foi o que a gente disse na semana passada, né? Uma produção agrícola não é necessariamente mais para produzir comida. Tá? E a outra coisa é que esse crescimento do agronegócio, que tipo de retorno ele traz para o país em si? Ele traz para a balança comercial, ele traz para os donos do agronegócio, para o país em si. Né? Isso aí nós ainda estamos por ver. Tá? Então aparece ali, ó, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, né? Que está buscando sempre pressionar a OMC para que ela derrube barreiras protecionistas, né? Com os Estados Unidos e na Europa. Lá na Europa e nos Estados Unidos, eles têm uma política protecionista. Né? Para quê? Porque eles têm políticas que vão defender os agricultores deles, os produtores deles. E como o Brasil é um país que produz muito, em alguma medida, aquilo que nós produzimos ameaça aquilo que eles produzem. E como o nosso custo de produção, em alguma medida, sobretudo o custo com mão de obra, é mais barato, às vezes os nossos produtos acabam se transformando em produtos competitivos com o mercado internacional, de produtos que eles também produzem. O resultado disso é exatamente uma situação de país que tem, né, uma proteção. Aqueles países que têm proteção vão estabelecer determinadas tarifas que tornam os produtos externos mais caros do que os produtos nacionais. Nesse caso, né, fica ruim para nós brasileiros, para a gente poder
competir com eles naquilo que a gente é bom de competir. Tá? Os produtos brasileiros com maior destaque são soja, laranja, derivados de cana, carne, couro bovino, frango, café. Aí é que a gente se sai. Tá? Aqui que a gente se sobressai. Por sinal, sublinha isso daí, né? Esses aí são os produtos onde nós mais temos, né, mercado hoje no mundo. Tá? Então, essa conta daí. Aqui aparece, então, um gráfico mostrando durante um certo tempinho ali, né? De 1989 a 2014, né? Um gráfico mostrando para nós a evolução da balança comercial do agronegócio no Brasil. Tá? Então, olhem a exportação de agronegócio sobre exportação total, né, no Brasil. Então, o agronegócio vem alcançando cada vez maiores, né, valores, né, ao longo dos anos, né, em termos de desenvolvimento, né, da capacidade produtiva para exportação. Então, a gente tem que ver que se essa exportação, se esse modelo, ele significou e significa algo substantivo para o país, do ponto de vista do aproveitamento da riqueza, do padrão de riqueza no país. Então é aí que a gente acaba se dando mal, né? Por quê? Porque não representa maior riqueza do país. Aí tu vai dizer assim, professor, mas foi no governo Lula que houve um crescimento do agronegócio. Foi no governo Lula e no governo Dilma que se deu um crescimento do agronegócio. Isso aqui, professor, permitiu o Fome Zero, o programa Fome Zero. Verdade, isso permitiu o programa Fome Zero. Né? Mas aqui nós estamos tratando do processo de exportação. Então, cuidado para a gente não confundir. Tá? Não é por conta disso daqui que o Brasil melhorou a distribuição de alimentos, né? Ao contrário, né? Isso aqui demonstrou para nós uma concentração de riquezas maior nas mãos de um grupo menor de gente. E que, obviamente, o governo Lula teve que lidar com essa diferença, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma tiveram que lidar com isso, porque também não fazia parte do programa do governo, né, ser contra o desenvolvimento de nenhum setor produtivo. Né? Então, o país não podia ser contra o desenvolvimento de um determinado segmento. Então, se esse setor está encontrando um mercado no mundo que tenha crescimento, que tenha espaço, deve-se aproveitar esse mercado. É claro que nós deveríamos também, e aí entra uma crítica à esquerda, né? Nós deveríamos ter aproveitado esse momento também para, né, melhorar o nosso parque de comunicação interna, né, de produção interna. O que o Otávio está dizendo? Professor, tem algo que eu fiquei em dúvida com a aula passada. Você falou que os produtores de carne vendiam a carne para o exterior e não para nós, mas do ponto de vista ético, já que todas as pessoas precisam comer, não dá na mesma? Otávio, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Do ponto de vista ético, não dá na mesma. Otávio, eu honestamente vai ter que ou perguntar de novo, reescrever, ou quem sabe tu me pergunta ao vivo e fala, que daí talvez eu te entenda um pouco melhor. Eu não sei o que tu quis dizer com isso. Você falou que os produtores de carne vendiam a carne para o exterior e não para nós. Mas do ponto de vista ético, já que todas as pessoas precisam comer, não está na mesma. Ok, Otávio. Pergunta depois, então. Tá? Então, essa é uma situação que realmente parece ser um contraditório isso daqui, né?
Parece um contraditório quando a gente olha esse gráfico. Mas ele não é contraditório, pessoal, porque assim, ó, se pensar exatamente do ponto de vista do governo, né, dos governos onde a agricultura é um peso na economia nacional, essa agricultura ela continua crescendo, mas crescendo pouco, né, em relação à capacidade do país. Tá? Então, ela cresce pouco em relação à capacidade do país, em relação àquilo que fica no país. Então, ela cresce bastante no sentido de exportação, mas ela não cresce o suficiente no sentido de mercado interno. Então, quem acaba ganhando com isso são realmente os principais agentes desse processo de comercialização. Tá? Algum tempo atrás, eu usava uma comparação que aqui para nós ela fica um pouco complicada de fazer. Mas eu vou tentar fazer aqui. Vamos ver se eu consigo. Brasil e França. Vou tentar fazer um esquema aqui para clarear, talvez, essa situação aqui para vocês. Brasil e França. Área. Olha, o meu riquinho aqui. Vocês estão vendo meu cachorro aqui dando uma banda? Um riquinho. Eu acho que eles querem ir para a rua, mas eu não tenho como levar eles para a rua. Riquinho. O Brasil, pessoal, tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? O Brasil tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A França tem uma área de 642 mil quilômetros quadrados. Tá? Isso é a área do Brasil, a área da França. Dessa área do Brasil, 1/4 é destinado à agricultura e à pecuária. Então, a gente diz assim que 1/4 das terras do Brasil são agricultáveis. Tá? E 10% da área da França é agricultável. Tá? No ano 2000, nós estamos há 20 anos atrás. E esse ano aqui, ele foi um ano emblemático no Brasil para a gente conseguir entender isso. No ano 2000, nós atingimos pela primeira vez 100 milhões de toneladas de grãos. Tá? No ano 2000 foi a primeira vez que a gente chegou em 100 milhões de toneladas de grãos. No ano 2000. Naquele mesmo ano, a França chegou em 80 milhões de toneladas de grãos. Eu acho que esse aqui é o exemplo mais forte do que
que a gente precisa para entender essa dinâmica toda, tá? Entender a nossa própria condição histórica, tá? Então, olha só, o Brasil tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desses 8,5 milhões, a gente destina 1/4 dessas terras para agricultura e pecuária. Tá? Ou seja, dá mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente observar, só a área agricultável do Brasil é cerca de 4 vezes maior do que a área total da França. Só a área agricultável. Não é o tamanho total do país. Tá? Nessa área agricultável, a gente produziu no ano 2000 100 milhões de toneladas de grãos. Na área agricultável da França, que é 10% do seu total, mais ou menos, eles produziram 80 milhões de toneladas de grãos. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que saíram nos jornais, né, em termos de notícias, quando o Brasil chegou em 100 milhões de toneladas de grãos? Tá? O que vocês acham que apareceu nos jornais? Obviamente que apareceu uma notícia mostrando uma situação à semelhança dessa que nós estamos no gráfico. Nossa, o Brasil é o país, o Brasil é o grande esquema na produção do agronegócio. Olha ali. Tá? E, obviamente, se você pensar do ponto de vista absoluto, 100 é maior do que 80. Então, alguém, inclusive, disse assim, o Brasil produziu mais do que a França, que é um país desenvolvido, que é um país com tecnologias e blá, blá, blá. E tá certo, o Brasil realmente produziu mais do que a França. Tá? Mas, se a gente for comparar a área relativa, olha só, os franceses produziram 80 milhões de toneladas em 64 mil quilômetros quadrados, 10% da sua terra. Então, do ponto de vista relativo, os franceses nos dão um baile. Aquilo que nós produzimos no Brasil é ridículo. E é isso que não aparece nos jornais. Isso não aparece na imprensa. Isso não aparece na comunicação do país. Porque isso não interessa a ninguém. Não interessava nem ao governo Lula e ao governo Dilma na época deles, como não interessa agora mostrar que, na verdade, um país como o nosso tem 1 quilo de picanha na ordem de 60, 70 reais o quilo, onde um país tem esse tipo de área, essa capacidade produtiva, e o seu povo não consegue consumir. Por outro lado, foi dentro desse mesmo período que o Fome Zero ganhou expressão. Por quê? Porque o governo Lula, de fato, conseguiu tirar muitas pessoas da zona de fome extrema, né? De pobreza extrema. Ou seja, pessoas que sequer faziam uma alimentação por dia, mal conseguiram, passaram a fazer 3 alimentações no dia. Quantas vezes vocês se alimentam por dia? E aí a gente vê que é um Brasil que a gente não conhece mesmo. Quem são essas pessoas? Onde é que elas estão? Né? Então, isso é um aspecto contraditório. Um país que teve um ganho e de lá para cá, o que vem acontecendo com a nossa capacidade produtiva? Ela vem melhorando. Né? Olha só, ela saiu de pouco mais de 20 milhões
de 20 bilhões, né? Saiu de 20 bilhões e está chegando perto dos 100 bilhões. Bateu os 100 bilhões e agora desceu um pouquinho, quem sabe, né? Mas está por ali. Então, subiu 4 vezes. Digamos, saiu 5 vezes, saiu dos 20 bilhões e foi para os 100 bilhões, subiu 5 vezes a exportação de agronegócio. E aí eu te pergunto, a nossa capacidade de alimentação no Brasil, ela melhorou 5 vezes. O brasileiro hoje se alimenta 5 vezes melhor do que em 2000? Não. Não. Agora, o agronegócio ganhou isso aí tudo. Tá? O agronegócio ganhou isso aí tudo. E onde é que está esse dinheiro? Onde é que está o resultado desse crescimento do Brasil? Num dia de hoje, por exemplo. Claro que aqui nós temos que comparar até o ano 2014, né? Até o ano 2014, não temos dados até agora. Tá? Então, essa é uma questão que pesa para a gente. Assim, um país com uma capacidade quanto a nossa, né? Que tem todo um sistema por trás, hoje mostrando um desenvolvimento de modernização. Né? Vocês vejam na televisão, né? A Globo, principalmente, fazendo aquela propaganda toda, né? Agro é tech, agro é toque, agro é tuque. Né? Então, dá uma ideia assim, puxa vida, que país, que progresso nós temos no nosso país. E, de fato, algum progresso há, mas vejam o quanto a gente ainda tem que batalhar. E a gente não pode esquecer que esse tipo de sistema tem conduzido a esse tipo aqui de resultado. Isso daqui. Esse daqui é o resultado. Professor, o senhor é contra o agronegócio? Não, não se trata do prof ser contra ou a favor. Isso aqui é uma análise. Isso aqui é uma resposta, que não fui eu quem produzi. Tá? Isso é uma resposta. Isso é uma consequência, na verdade, de um processo de modernização. Tá? Isso é uma consequência do processo de modernização. Então, esse processo de modernização beneficia a quem? Cabe ressaltar algumas transformações socioeconômicas oriundas do processo de modernização. Quer dizer, as consequências dessa transformação. O senhor é contra elas? Não se trata de eu ser contra ou a favor. Isso aqui é fato. Isso aqui não é opinião, isso aqui é fato. Tá? Então, em cima desses fatos, a gente, claro, tece comentários. A gente interpreta, a gente argumenta e, obviamente, a gente faz algumas críticas. Tá? Se isso é o caminho certo, se é por aí mesmo que a gente tem que seguir, se é essa conta mesmo que fecha, se é isso que importa para o país. Tá? Então, talvez uma das questões que nós deveríamos levantar para a gente repensar isso aqui seria qual é agora, né, a partir do pressuposto que nós temos um governo novo aí, né, qual é a política agrícola, o entendimento de agricultura ou de agronegócio que o novo governo tem para a gente retrabalhar ou, né, pensar o país para o futuro. Tá? E aí, então, que é exatamente o que o nosso autor aqui está sugerindo, né? Ele está sugerindo assim, retomando a reflexão sobre as faces negativas da modernização e do agronegócio, há outro aspecto de importante compreensão, né? Apesar do processo ter sido um enorme propulsor do êxodo rural, muitos agricultores encontram artifícios para se manterem nas áreas rurais. Então, assim, algumas tentativas de solução, né, para aqueles que estão no campo,
para a gente não pensar que é tudo terra arrasada, né? Então, quer dizer, tem gente pensando em alternativas, pensando em respostas, pensando numa outra perspectiva e agindo, né? Por exemplo, né, as chamadas comunidades agrícolas, né, que já está aqui destacado, né, que são as cooperativas. Né? Alguns mercados oligopsônicos, né? E a chamada pluriatividade, né? Ou a policultura, né? Dentro de espaços rurais. Fazer diferentes atividades na zona rural, não só a cultura efetiva do processo produtivo, mas associando a atividade rural a outros domínios de outros segmentos. Por exemplo, o turismo, né? O artesanato, né? E até mesmo o comércio, né? O comércio. Por exemplo, vocês vão ali na Serra Gaúcha visitar as vinícolas, né? Então tá ali o cara, produtor rural, tá ali produzindo uva, mas ele também já tem uma vinícola e tem um hotel ali, tipo o Hotel Fazenda, ou tem uma rede hoteleira que a pessoa vai lá, faz degustação, ao mesmo tempo acompanha como é que pode acompanhar um dia a dia de um produtor rural, ele mostra a área e o cara fica ali, né, consumindo uma parte, degustando. Então, e tem o artesanato local e tem o turismo, né, dentro da atividade rural. Então, essa aí tem sido uma alternativa, né, para a gente, para aqueles que não estão diretamente associados ao agronegócio, ou mesmo que estejam, né, conseguirem, né, um ganho maior de renda e uma sobrevivência no segmento, no setor. Né? Cooperativas agrícolas, associação ou associações entre pequenos produtores visando a cooperação mútua, né? Eu acho que esse aqui eu usei um exemplo na semana passada, né? Tu vai na Expo Inter, tu chega ali na Expo Inter, tem um cara, alguém capaz de comprar um trator de 300 mil reais e alguém capaz de comprar uma máquina, uma colheitadeira mecânica de 5 milhões de reais. Né? Então, e alguém que não tem condições de comprar um trator de 300, 200 mil reais. Então, esses que não têm condições de comprar sequer um trator de 200 mil reais, eles se associam, né? Fazem uma cooperativa agrícola de uma determinada zona rural. E essa zona rural tem um município, tem uma prefeitura. Normalmente, aquela prefeitura ela se encarrega de fazer o processo de comercialização das máquinas, né, junto ao poder público e junto à iniciativa privada, e depois o pessoal usa aquelas máquinas, aqueles equipamentos, de forma comunitária, de forma cooperativada. Né? Então, cooperativas agrícolas têm sido um caminho, né, de solução para essa grande, uma perspectiva de sobrevivência diante de uma competição cada vez mais acirrada, né, com o agronegócio, né, com a modernização, com a empresa rural. Né? Mercados oligopsônicos, né? Associações em redes de agricultores com grandes empresas, né? Buscando estabelecer contratos de fornecimento da produção. Né? Alguns anos atrás, a gente teve uma discussão muito forte aqui, né? Porque a Nestlé chegou aqui no Rio Grande do Sul, né? E disse assim para os produtores rurais: queremos comprar o leite que vocês tiverem aí. Tá? Então, muitos produtores rurais se associaram, muitos pequenos produtores, né, se associaram à Nestlé e passaram a fornecer o leite para a Nestlé. Tá? Então, esses aí são os chamados mercados oligopsônicos, quando um grupo de produtores, né, rurais se associa a uma empresa ou a um grupo de empresas e vai produzir para essas empresas.
Então, vocês vejam que eles já não produzem mais para si, eles produzem para as empresas. Né? Então, é essa a situação. E, obviamente, que tem o lado bom, né? Porque se uma empresa está sempre garantindo a compra, o cara se dá bem, o cara vai se dando bem. Por outro lado, é uma relação contratual, de dependência. Quando essa empresa fechar, se essa empresa não quiser mais se manter no país, esses agricultores que só têm um cliente só, vão ficar numa situação bem difícil até poderem se reposicionar no mercado. Tá? Então, essa é a dificuldade que se tem quando a gente opera com um cliente só. Tá? Tá indo muito bem enquanto o teu cliente está bem, ou enquanto ele está afim. Se esse cliente cortar o vínculo, tu que está na dependência de produzir só para ele, acaba correndo o risco de depois ficar sem mercado, sem nada. Tá? E hoje em dia, as grandes empresas, ou seja, as transnacionais, elas acabam fazendo esse tipo de jogo, né, no complexo industrial, que muitas vezes a gente chama de cluster, ou cluster, né? Os clusters. Né? Quando as empresas associam os seus fornecedores a uma lógica de exclusividade. Então, o cara que é produtor, ele só vai, e fornecedor, ele só pode fornecer para aquela empresa. Está no contrato. Ele só pode fornecer, produzir e fornecer para aquela empresa. Está no contrato. Enquanto aquela empresa estiver bem, o cara que está fornecendo vai estar muito bem. Mas um dia que a empresa disser assim, não queremos mais, e resolver cortar, já era para o cara. Claro, até ele se refazer no mercado de novo, caso ele consiga se refazer, se reposicionar. Tá? De qualquer forma, né? Cooperativas agrícolas, mercados oligopsônicos, pluriatividade, têm sido algumas alternativas que, sobretudo, principalmente pequenos proprietários, pequenos produtores, têm conseguido ainda se manter nesse jogo de competição, nesse mundo, né, dentro dessa lógica sistêmica que nós vivemos. Tá? Bem difícil, pessoal, bem desafiador mesmo. Né? A agricultura orgânica, mais uma dessas, né, perspectivas. Né? A agricultura orgânica, por sinal, é uma agricultura cara. Né? Se alguém de vocês consome produtos orgânicos, vocês podem ver que os produtos orgânicos eles acabam sendo mais caros do que os produtos tradicionais. Então, esses produtos orgânicos, em alguma medida, eles acabam ficando elitizados. Então, essa é uma situação que também acaba pesando. Né? E o que alguns esquemas estão sendo feitos pelo mundo afora? Né? Alguém está estabelecendo um padrão de o que hoje a produção orgânica ela não é mais uma produção independente, né? Ela é uma produção que está dentro de um padrão. Então, hoje existem empresas que emitem certificados de que o produto é orgânico ou não, de que uma certa produção é orgânica ou não. Então, os produtores orgânicos, para dizerem que são orgânicos, não é mais o suficiente só os caras serem orgânicos. Os caras têm que ser orgânicos à luz de alguém que emite um certificado. Porque o cara até pode ser orgânico, mas se ele não conseguir pagar para ter o selo, ele não tem comércio. Ou tem um comércio muito mais difícil para ser mantido. Ele tem dificuldades para comercialização do produto dele. Mas tudo bem, a agricultura orgânica tem sido também uma dessas alternativas do jogo.
Tá? Então está escrito ali, agricultura orgânica, produção de modo certificado, utiliza técnicas livres do insumo de químicos. Né? O que é essa agricultura orgânica? Em geral, é uma agricultura sem agrotóxicos, ou com o mínimo de agrotóxico possível. Tá? Mas ali está escrito, né? Geralmente simboliza um canal de comercialização diferenciado, já que costumam gerar produtos com um preço final mais elevado. Né? Vai no supermercado comprar um produto orgânico, ele é mais caro. Vai na feira comprar um produto orgânico, ele é mais caro. Seus consumidores se dispõem a pagar valores maiores por questões ligadas à saúde, ao meio ambiente, né? Essas coisas assim de preservação, o pessoal que tem uma certa consciência disso, daquilo, tal, aí vai um tanto mais nessa linha orgânica. Tá? Então, são formas de reação do mercado, da sociedade, né? Para, quem sabe, manter uma perspectiva de competição, de competitividade, pela uma forma. Um outro aspecto para a gente destacar aí tem sido a chamada expansão da fronteira agrícola, né? que mistura um tanto da nossa condição de produção à nossa condição de área disponível e de espaço territorial no país. Tá? Então, o que vem a ser a expansão da fronteira agrícola. Tá? O que aconteceu? Lá por volta do século, da década de 70, tá? A gente começou um processo de buscar melhores espaços ou maiores espaços dentro do Brasil. Tá? Historicamente, obviamente, a gente sabe que houve, depois do Brasil colônia para o Brasil império, né, a fronteira agrícola se expandiu para várias áreas, né, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, o Sul. Mas foi especificamente na década de 70 que a gente fala em expansão agrícola vinculada ao setor do agronegócio no Centro-Oeste. Tá? Mas outras regiões do Brasil foram contempladas com essa ideia de expansão da fronteira agrícola ao longo do tempo do século XX, como um tempo histórico, né? Mencionando uma dinâmica histórica do seu processo de crescimento. Tá? Então, é isso aí que o nosso autor, por sinal, está se referindo aqui. Né? A fronteira agrícola é a área de limite entre as terras já utilizadas e as que ainda são virgens do ponto de vista produtivo. Essa é a fronteira agrícola. Tá? Então, a fronteira agrícola brasileira se expandiu a partir da região Nordeste, onde tudo começou, né? No Brasil colônia. Tá? Estendeu-se ao longo dos séculos por toda a linha da costa, até chegar ao sul. Né? E aí, depois de um processo no século XX de interiorização, buscando o centro-oeste e buscando o norte do Brasil, tá? Que é o que nós vamos salientar agora. Então, no entanto, a partir de meados do século XX, iniciou-se uma acelerada concentração de terras no sul do Brasil devido à associação de dois fatores: o processo de partilha das terras por herança e a mecanização do campo. Tá? E com a expansão dos complexos agroindustriais, houve um achatamento do mercado sobre a figura do pequeno produtor, gerando um número muito grande de propriedades economicamente insustentáveis, que é o que a gente fala ali, então, né, do próprio mercado. Né? Então, alguns desses efeitos foram perceptíveis no sul do Brasil. E aí, isso aí levou ao quê? Bom, isso aí levou o pessoal a ter que ir embora, a se expandir para outras áreas. Tá? E expandindo-se para outras áreas, o que acontece? Alguns vão em direção a regiões ou países vizinhos. Então, nós brasileiros aqui, muitos dos nossos agricultores foram para o Nordeste, o Centro-Oeste do Brasil, e alguns deles foram para o Uruguai, alguns deles foram para o Paraguai, né? E foram se estendendo, né? Constituindo ou buscando novas áreas para desenvolvimento agrícola. Então, é isso aí que nós destacamos ali como emigração da área em direção a países e regiões vizinhas. Uma vez que nós tivemos essa pressão no campo, já constituída pelo processo de mecanização
e, obviamente, vinculada também à questão das terras, do espaço agrícola com, né, a condição, né, possível. Né? O próprio crescimento das cidades, o que o crescimento das cidades produziu? Uma diminuição de áreas rurais, né? Dos entornos rurais. Então, isso por si também promoveu uma necessidade de emigração, de saída, né, do campo buscando outras áreas. O que nós temos de interessante disso aí é que nos anos 60 e 70, muitos brasileiros acabaram também indo para o Paraguai. E aí que vem essa expressão aí, os brasiguaios. Tá? Os brasiguaios. Os brasileiros que conseguiram chegar no Paraguai e adquirir terras lá no Paraguai. Tá? E lá o governo do Paraguai também deu uma certa regalia. O governo do Paraguai facilitou um tanto das coisas para que pessoas do Brasil pudessem, agricultores brasileiros, pudessem adquirir terras. E isso aqui, pessoal, tem sido uma coisa que hoje a gente se preocupa, né, em termos, né, globais, do mundo globalizado. O Brasil deve abrir suas portas para que pessoas de outros países comprem, adquiram terras dentro do Brasil. Na verdade, isso já existe. Né? Nós já temos empresas que compram terras, mas, por enquanto, isso está no nível de empresas. Né? Gente que tem bastante dinheiro para realizar compras. E a pergunta tem sido assim, ó, o Brasil deve ter linha de financiamento para estrangeiros comprarem terras dentro do Brasil? Que foi o que o Paraguai fez com os brasileiros lá nos anos 60, que é o que tu está lendo ali, com os brasiguaios. Tá? Então, essa tem sido uma questão que nos pesa, essa tem sido uma questão importante para a gente pensar e retrabalhar. Né? Então, está dizendo assim, ó, a partir da década de 60, pequenos agricultores brasileiros deixaram seus minifúndios no sul do país e foram tentar a sorte no Paraguai, atraídos por incentivos concedidos pelo governo. Tá? Incentivos concedidos pelo governo. Pelo governo de quem? Pelo governo brasileiro? Não, pelo governo do país vizinho, onde eles iriam comprar as terras e equipamentos agrícolas. E aí que vem a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Nos tempos de hoje, o Brasil deve ter uma linha de financiamento, de incentivo, para que estrangeiros possam adquirir terras no nosso país? Tá? O que nos leva a pensar o seguinte, né, também, por que o governador, por que o presidente do Paraguai não abriu uma linha de incentivo para que os próprios paraguaios comprassem terras? As terras do próprio país. Né? E aí o que foi ali, né? Os brasileiros que foram para lá foram produzir principalmente o quê? Soja. Tá? E aí está escrito ali, ó, para os brasiguaios, como se tornaram conhecidos, era a oportunidade de construir um patrimônio e proporcionar uma vida melhor para suas famílias. Com a receita de uma pequena propriedade de 50 hectares no Paraná ou em Santa Catarina, dava para comprar 5.000 hectares paraguaios. Para uma grande parte daquele contingente, que hoje totaliza 350 mil pessoas, a aventura do país vizinho deu certo. Saem de suas lavouras 80% dos 5 milhões de toneladas colhidas no Paraguai, que eles transformaram no quarto produtor mundial de soja.
Então, vocês vejam que os brasileiros que foram lá para o Paraguai, uma boa parte deles se deu bem, está se dando bem. Tá? Vocês vejam que esse acesso é recente. É agora, ó, 2016. Os caras que foram para lá a partir dos anos 60. Olha só. Tá? Então, esses brasileiros se deram bem. Né? E o Paraguai, como é que está hoje na vida? Os paraguaios também? Os paraguaios melhoraram de vida? Então, vocês vejam que, no fundo, nós também nos tornamos, em parte, aquilo que nós criticamos, né? Aquilo que nós criticamos aqui no Brasil, que é a presença estrangeira usurpando, usufruindo das nossas riquezas, sem que a gente tenha efetivo retorno delas. Então, é essa a condição. Ninguém vai me perguntar nada. Pô, estou lançando umas provocações aqui para vocês. Vocês não vão me dizer nada. Tá? Então, olha só, na década de 60, tá? Foi possível, então, assistir a um processo de redução dos empregos rurais e da concentração de terras. Isso aqui é fortíssimo, né, pessoal? Isso aqui é muito bom para quando a gente estiver assistindo ou presenciando aí, né? Ou até mesmo participando de alguns debates. Né? O que a gente tem visto no campo hoje no Brasil? Isso aqui é um contraponto. Isso aqui é um contraponto ao agronegócio. Um processo de redução de empregos rurais, de concentração de terras, mas, ao mesmo tempo, que a gente não ouve falar disso. Né? O que a gente ouve falar mesmo é do agronegócio, da grande máquina que se tornou um grande negócio, o agronegócio, de grande esquema que se tornou o agronegócio. Esse histórico aí a gente não vê. Porque esse histórico de redução de empregos rurais, nós temos duas contas para eles. Um, o êxodo rural. Dois, o movimento dos trabalhadores sem terra. Tá? Pelo menos esses dois. E, obviamente, que esses dois são duas coisas que incomodam. Né? Duas coisas que a gente não tem uma solução para elas ainda. Tá? Então, os empregos rurais e a falta de empregos rurais, redução, e a concentração de terras. Um enorme contingente de agricultores sem trabalho e sem terras. Muitos desses indivíduos começaram a exercer uma relativa pressão por reforma agrária. Quem é que defende reforma agrária? O MST, por exemplo. MST. Trabalhadores sem terra. Tá? Então, o que o governo foi fazer? O governo foi trabalhando isso aí de jeito a não fazer a reforma agrária e minimizar os impactos desse tipo de pressão do campo sobre a cidade. Tá? E aí que entrou aquilo que nós falamos na semana passada, ou nas duas últimas aulas, né? A questão do módulo rural, do módulo fiscal, né? Do Estatuto da Agricultura e da Terra, né? Do Estatuto da Terra, e, consequentemente, né? A ideia de que o Estado assumiria o controle de uma política vinculada à reforma agrária, que até agora não saiu. Então, o Estado vem protelando, postergando isso daí, através de políticas de assentamentos, através de expansão de fronteira agrícola, através de uma propaganda midiática extremamente forte, favorável ao agronegócio, e, de uma certa maneira, jogando para debaixo do tapete, né? Coisas que a gente não deve enxergar, que a gente não deve ver, que a gente não deve discutir, que é a redução de empregos rurais,
concentração de terras nas mãos de pouca gente, né? E a não realização de reforma agrária. A tal ponto que hoje nós começamos a ouvir, hoje já faz algum tempo, né? Nós começamos a ouvir a chamada bancada ruralista do Congresso Nacional, dizendo que o agronegócio, que a reforma agrária hoje em dia é uma excrescência, que a reforma agrária hoje em dia não é algo mais necessário. Reforma agrária é uma coisa da agenda de esquerda, desses esquerdistas, comunistas, etc. Então, inclusive, a gente ideologizou, né, uma situação de uma realidade de uma população brasileira, de uma parte da população brasileira, e que, obviamente, que ela atinge a todos os brasileiros, porque isso diz respeito a todos nós brasileiros. Tá? E aí foi transformado em algo ideológico, ou seja, falar em reforma agrária é coisa de esquerda, coisa de comunista, de quem quer tirar a propriedade da terra de quem é dono e passar para os outros, distribuir para os outros, né, em forma comunista. Reforma agrária não é comunismo. Reforma agrária é uma política. Deveria ser uma política. Tá? Assim foram criados projetos de colonização, cuja meta era direcionar o fluxo migratório dos sem-terras do Nordeste e do Sul para as regiões Centro-Oeste e Norte. Então, é isso aí que nós damos o nome, nos anos 60 e 70, de expansão das fronteiras agrícolas. Tá? Então, a expansão da fronteira agrícola funcionou, então, como uma válvula de escape para as tensões sociais existentes na época, que é o que eu estou falando agora. Tá? Então, uma válvula de escape. Então, o governo não ataca o problema em si, ele dá uma segurada na conta. Então, a participação do Estado nesse processo foi determinante, criando infraestrutura de transporte mais adequada. Né? A estratégia do Estado foi viabilizar o acesso a uma técnica de correção química dos solos, chamada calagem, que mostrou-se necessária, né, para reduzir a acidez dos solos no local. Né? A gente sabe que, já vimos, isso aqui é matéria de solos, etc., né? A gente vê que os solos tropicais, então os solos do centro-oeste e no norte do Brasil, tá? Solos do centro-oeste e do norte, são chamados latossolos. Tá? São chamados latossolos. E esses solos são solos pobres. Tá? Os latossolos são solos pobres. E esses solos pobres precisam ser corrigidos. Esses solos precisam ser corrigidos para se desenvolver a agricultura e a pecuária neles. Né? Então, uma das formas de correção dessa acidez do solo, a gente chama de calagem, método de calagem. O Otávio está perguntando assim, por que mesmo que os latifúndios produzem menos que a agricultura familiar em proporção? Porque o latifundiário, ele escolhe o quanto que vai produzir. Ele tem essa condição, né, de escolher o quanto que ele vai produzir. Então, acontece assim, ó, Otávio. Tu imagina que aqui, ó, aqui é um latifúndio e aqui é uma agricultura familiar. Tá? Esse latifundiário aqui produz aqui, ó, essa área da terra aqui dele, ele produz. Do ponto de vista absoluto, isso aqui, essa área de terra que ele produz é maior já do que a área do agricultor familiar. Então, às vezes, do ponto de vista da quantidade, do valor absoluto produzido, o latifúndio produz mais. Mas se tu pensar quanto que isso aqui é do total da terra que o cara dispõe, aí esse cara daqui, né, que produz em toda a sua terrinha, né,
ele vai ter uma produtividade relativa maior. Só que esse cara aqui que está produzindo aqui, ele não tem saída. Ou ele produz isso aí tudo, ou ele não come. E aí tem que entregar a terra dele, tem que vender e ir embora. Esse cara daqui, que é latifúndio, esse cara pode fazer outras coisas da vida. Essa terra, para ele aqui, não é o ponto mais importante da sobrevivência do cara. O latifúndio, ele tem outras, né, ações. O latifundiário, ele tem outras formas para poder viver a vida dele. E o agricultor familiar, via de regra, não tem. Tá? É essa a situação. Muito obrigado, tá legal. Tá? Então, voltando aqui para a gente concluir a nossa aula. Tá? O método de correção, então, chamado de calagem, tá? Então, que é uma forma de se corrigir problemas de acidez no solo. Tá? Então, está ali escrito, ó, os solos brasileiros são ácidos em sua maioria. Claro, a maior parte do Brasil está na zona tropical. Solos tropicais são latossolos. Latossolos sofrem lixiviação e laterização. Tá? Então, ali está escrito, os principais objetivos da calagem são eliminar a acidez do solo, fornecer suprimentos de cálcio e magnésio para as plantas. O cálcio estimula o crescimento das raízes e, portanto, com a calagem ocorre aumento do sistema radicular e uma maior exploração de água e dos nutrientes do solo, auxiliando a planta na tolerância à seca. No caso dos ambientes secos. Tá? No caso dos ambientes secos. Foi? Tá bom, né? 10h39, eu não dei o recreio, aquela coisa toda, então eu vou encerrar um pouquinho antes. Aí vocês têm um tempinho para dar uma respirada antes de entrar na próxima aula, enfim, ou mesmo que não tem mais aula, dentro da nossa dinâmica de trabalho. Ok, queridos? Alguém me anota ali que o professor parou em calagem, né? Então, na semana que vem, a gente segue dali em diante. Foi aí? Tchau para todo mundo. Boa terça-feira. Hoje é terça, né? Bye, Johnny.